Alô, alunos! Aqui é o professor Luiz Evnes em mais uma aulinha de História. E hoje nós vamos estudar sobre o Iluminismo. Esse é um assunto complicadinho, viu? Mas nós vamos resumir bastante e vamos simplificar. Porque a nossa proposta hoje é fazer tipo uma introdução ao tema, tipo o primeiro contato, né, com o tema. Ter as ideias, os conhecimentos básicos, né, sobre o Iluminismo. Tudo bem? Por isso vai ser uma aulinha simplificada e resumida. Se você quiser depois aprofundar os estudos, aí sugerimos que você leia livros ou assista documentários. Inclusive no final da aula vamos colocar alguns vídeos para você, sugestões de vídeos, palestras para vocês assistirem sobre o assunto, viu? Para você aprofundar, que nós vamos fazer o basicão, viu? Só para ter um contato inicial. Tudo bem, gente? Durante essa apresentação foram colocados erros de informação de propósito. Erros que não vão comprometer com seus estudos, são mais para testar o seu senso crítico. Hoje em dia, estamos submetidos a diversas fake news, desinformações, ideologias que nos enganam. Mas, através dessa videoaula, você vai poder treinar o seu senso crítico. E assim, você não será mais tão facilmente enganado. E então, venha assistir a essa aula. Desenvolva os conhecimentos sobre o Iluminismo e ainda treine o seu senso crítico. Dá-se o nome Iluminismo por esta justificação. Só se tem conhecimento através da razão. Aqueles filósofos eram iluminados. Defensores da ciência agiam como predestinados. Os cavaleiros da razão buscavam a verdade, e ela seria a luz da humanidade. O progresso já não depende da fé, e o soberano absolutista nada mais é. Pregavam a correção das desigualdades e a garantia dos direitos e liberdades. Mas ser livre pela razão exige responsabilidade, conservando o ser humano em sua dignidade. Limitaram o poder das autoridades, acabando com o autoritarismo e suas iniquidades. O Iluminismo foi uma grande revolução, trazendo para a humanidade a ciência e a razão. Quando nós estudamos sobre o Iluminismo, nós sempre vemos que o Iluminismo foi uma luta contra o antigo regime. Então é bom saber o que quer dizer antigo regime, né? Senão você vai ficar ouvindo falar, o Iluminismo queria acabar com o antigo regime. Mas o que é antigo regime, né? A gente fica meio perdido. Então o primeiro passo é nós descobrirmos o que foi o antigo regime, ok? Então vamos lá. O Iluminismo começou nos países da Europa, lá, tipo França, Itália, Inglaterra, entendeu? Naquela região lá da Europa, né? E eles estavam tentando acabar com o negócio chamado antigo regime. Quando fala antigo regime, quer dizer aquele sistema antigo, né, que tinha os reis, lá pelo ano 1500, ano 1600, né? Ou quem governava esses países da Europa não eram presidentes, né? Eram reis muito poderosos, que tinham muita autoridade. Eram chamados de reis absolutistas, entenderam? Eram reis que governavam, né, como se fossem ditadores, né? E eles eram muito poderosos, tinham muita autoridade, faziam o que bem queria, todos tinham que respeitar, ninguém podia reclamar, entenderam? Então esse é o antigo regime, governos feitos por reis e rainhas que tinham muito poder, ok? Vocês já viram em filmes que quando o rei aparecia, as pessoas se ajoelhavam pro rei e tal, entendeu? Mal moral, né? Então isso é o antigo regime, o rei tinha todo o poder, né?
entenderam? Tinha o trono, né, para ele sentar com aquela capa, né, aquela coroa, né, todo mundo, ó. Essa época que os países europeus eram governados por esses reis poderosos, chamava de Antigo Regime. E além do rei, tinha mais gente poderosa ainda. Tinha os nobres. No Antigo Regime tinha os nobres que tinham muito poder. Eles eram os donos de terras. Seria hoje em dia os latifundiários, né, os fazendeiros. Naquela época não falava fazendeiros, não falava os nobres. Grandes donos de terras que comandavam as regiões onde eles moravam. Então eles também tinham muito poder. Ok? Um outro pessoal que também tinha muito poder naquela época era a igreja. Entenderam? A igreja tinha muito poder naquela época. As pessoas eram mais religiosas, né, e obedeciam mais à igreja. E a igreja também tinha terras, viu? Então isso dava muito poder. Então eram esses três grupos que tinham muito poder na época, né? Os reis, a nobreza, né? Os nobres, nobreza, e a igreja, ok? Que às vezes o pessoal fala clero. Quando eu falar clero, quer dizer igreja, viu? E quando eu falar os nobres, quer dizer os fazendeiros. E os reis também chamavam de monarquia. Tanto faz, é rei, monarquia, mesma coisa. Fazendeiros e nobres é a mesma coisa. E igreja e clero também é a mesma coisa. Esse pessoal eram os mais poderosos da época. E eles eram unidos, viu? Tanto os reis como os nobres e a igreja eram unidos. Para um dar força para o outro. Entenderam? Os poderosos são unidos. E o povo? O povo vai ser pisado. Entenderam? Isso era o Antigo Regime. No Antigo Regime, tínhamos então uma divisão. Os privilegiados, né, as classes poderosas, né, que era o governo, né, os reis, com a sua família, né, os nobres e a igreja. Entenderam? Que viviam no maior luxo, não tinham que pagar impostos, recebiam dinheiro do governo, dos reis, para gastar em interesse próprio, né, em ouro, né? Entenderam? Tinham privilégios na lei, tinha várias leis que eles não tinham que cumprir, só o povão que tinha que cumprir aquelas leis, eles não precisavam. Eles estavam acima, eles eram tipo um pessoal especial que estava acima. Olhava para nós e falava assim, gentalha. E quem sustentava esse pessoal todo era o povão que trabalhava, né? Trabalhadores na zona rural, agricultores nas cidades, quem tinha um comércio, quem tinha oficina, quem mexia com todo tipo de trabalho, né? Aí tinha que pagar impostos para sustentar o luxo desse pessoal todo. Entenderam? Então essa era a organização básica do Antigo Regime nos países da Europa, lá França, lá Portugal, lá. Os privilegiados no alto e o povão tendo que sustentar eles, né? E aí se reclamar. Os reis tinham soldados que prendia quem reclamasse e era punido. Você tinha que aceitar. Entenderam isso? Então era assim. Alguém já viu em livro de história que tem um tipo de um triângulo? Aí na parte de cima está lá, né? Reis, né? Nobres e igreja. E na parte de baixo lá o povo, né? Trabalhando para sustentar os privilegiados. Era bem isso, viu? É o Antigo Regime. Uma época em que tinha os grupos de pessoas privilegiadas e o povão tendo que se matar para trabalhar para sustentar eles. E aí de quem não aceitasse. Tinha que pagar os impostos. Se não pagasse, era preso, era punido. Não podia reclamar, tinha que ficar calado. Aí de alguém que reclamasse, né? Porque havia uma união, lembra? Uma união entre o rei com esse pessoal. Então se alguém reclamasse, o rei mandava os soldados pegar essa pessoa. E aí já Deus, senão a pessoa tinha o medo, viu? Então era um governo, né, que obrigava as pessoas a aceitarem isso. Essa organização social, do modo que eu expliquei para vocês, já durava muitos anos, né? Dava até a sensação que ia ser para sempre desse jeito, né? Só que não é assim. Na história as coisas mudam. E naquela época começou a ter mudanças que iam quebrar esse sistema. Que estava surgindo um grupo de pessoas que estava se revoltando contra esse sistema. Ok? Era a burguesia.
A burguesia fazia parte do povão, não era dos privilegiados não. Lembra? Os privilegiados eram o rei, os nobres e a igreja. A burguesia fazia parte do povão, que eram comerciantes, né? Empresários, banqueiros. E esse pessoal que estava ganhando dinheiro, a burguesia, cada vez mais ricos, eles reclamavam de uma coisa: nós somos os mais ricos, cada vez mais inclusive, só que nós não mandamos em nada. Quem manda só é o rei, os nobres e a igreja, nós não mandamos. Porque é assim. Vocês já repararam que as pessoas que têm dinheiro gostam de mandar? Tem dinheiro, já quer mandar nos outros, quer ser mais, né? E acontecia isso na época, a burguesia reclamava, né? Do modo com que a sociedade era organizada do antigo regime, só quem tinha privilégios, só quem mandava era aquele pessoal lá, né? Nobreza, os nobres, a igreja e o rei, né? E a burguesia, que eram os mais ricos, não mandavam em nada. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam acabar com o antigo regime e criar um novo sistema em que eles mandariam. Que eles percebiam isso. Enquanto for desse jeito, nós nunca vamos mandar, só quem manda são eles. Então vamos destruir essa organização social e criar uma nova. Foi por isso que a burguesia estava contra o antigo regime, para acabar com aquele sistema e criar um sistema novo em que eles iriam governar. Mas como é que eles vão acabar com o sistema? Vamos ver agora, atenção. E a maneira de acabar com o antigo regime, né, o plano, é até bem simples. Vejam só, o antigo regime era baseado na obediência. O povo tinha que obedecer ao rei, o povo tinha que obedecer à igreja. Lembra que eu falei para vocês que a igreja tinha muito poder, porque o povo obedecia mais, né? O povo tinha que obedecer os nobres, que eram os donos das terras. Então é isso, né? Então qual que é o truque? Se o povo parar de obedecer esses poderosos perdem o poder. Porque esse pessoal só tem poder porque o povo obedece, né? Se o povo parar de obedecer, acabou. Uma boa parte da autoridade é por isso, né? Quem tem autoridade sim, porque tem o povo que obedece. Se o povo parar de obedecer, a autoridade desmancha na hora. E eles sabiam disso. Então o truque é o quê? Convencer as pessoas a não obedecer mais os poderosos. Fazer revoltas. Entenderam? Se nós convencemos o povo a não obedecer mais o rei, nem a igreja, nem os nobres, né, o povo vai fazer uma revolta aqui, não vai obedecer mais, e esse pessoal perde o poder. E pronto, acabou o antigo regime. Facinho, moleza. Então é isso, né? Mas como é que vamos convencer a população a parar de obedecer às autoridades? Vamos fazer programas jornalísticos na televisão denunciando as autoridades por corrupção para que o pessoal se revolte? Vamos fazer fake news pela internet, pelo WhatsApp, convencendo o povo a se revoltar também? Não. Naquela época não tinha televisão nem internet. Como é que vai fazer então? É o seguinte, eles tinham que usar os recursos daquela época, né? Para convencer as pessoas. E os recursos eram o seguinte: livros, panfletos, palestras, né? Tipo discursos, né? É o que tinha, né? Jornalzinho, já havia na época, né? E haviam intelectuais, escritores, que eram contra o antigo regime. Eles queriam criar um mundo novo, né? Eles queriam acabar com o antigo regime, com aquele sistema. Aí a burguesia que apoiava, né, com o seu dinheiro, entendeu? Aí com esse apoio esse pessoal, né, desenvolveu um trabalho intelectual e fazer as pessoas mudar a ideia e não querer mais aceitar as autoridades daquela época, né? E criar um mundo novo. Entenderam? E vejam só o que esses intelectuais, né, escritores, que eles chamavam de filósofos. A palavra filósofo, né, quer dizer pessoas sábias, né? Que esse pessoal falava para convencer a população a não obedecer mais às autoridades. Olha o que eles falavam, atenção. Não é preciso ficar obedecendo às autoridades, né? O rei, o nobre, o padre, o pastor, não precisa obedecer não. Mas por que não?
que cada um tem sua própria cabeça, né? Se você tem cabeça, se você tem inteligência, é para você usar. Não tem sentido uma pessoa que tem cabeça, que tem inteligência, em vez de seguir a própria inteligência, fica seguindo o que os outros falam. Ué. Tudo bem que quem é criança, né, tem 3, 4 anos, não tem inteligência ainda, não tem experiência de vida, tem que obedecer aos pais, é lógico, né? Mas você que é adulto, já passou por tanta coisa na sua vida, já passou por tantas experiências, já consegue raciocinar, você consegue, comandar sua própria vida, não tem que ficar seguindo o que os outros falam, não, que a autoridade fala. Entendeu? Então, esse era o convite que eles faziam. Cada um se oriente, né, pela sua própria inteligência. Usando a sua inteligência, em vez de simplesmente obedecer cegamente os outros, você pode até dar a opinião sua, né? Tipo, na administração do país, você pode dizer, ó, não concordo com isso, não é assim que tem que fazer, não. Ah, o rei falou, mas está errado. Não é assim, não. Eu tenho opinião. Mesmo em questão religiosa, né? Em vez de só seguir o que o padre ou o pastor falou, não, eu tenho cabeça. Eu posso ler a Bíblia eu mesmo e entender o que o padre ou o pastor tem que eu não tenho. Eu também tenho inteligência. Eu posso observar o mundo, observar as experiências de vida e desenvolver a minha fé do jeito que eu estou vivendo. Não tem que alguém me dar um sermão, não. Se vacilar, eu que dou um sermão para eles. Entendeu? Quem falou que ele pode mais que eu? Do jeito que ele pode, também posso. Entenderam a ideia deles? Cada um usa a sua própria inteligência, né, para orientar a sua vida. Essa que era a proposta. Isso incentivava o pessoal a não obedecer mais às autoridades. Para que eu vou ficar obedecendo o nobre, o político, o governante, o líder da igreja, sendo que eu também tenho inteligência e posso organizar minha própria vida? Entendeu? Ok? Então isso incentivava o pessoal a não obedecer mais. E estava dando certo, viu? Agora vamos dar nomes às coisas, viu? Nomes aos bois. Já que esses filósofos falavam que cada um tem que se orientar pela própria inteligência, que é a sua inteligência que ilumina o seu caminho, que não é a autoridade, não é o padre, não é o pastor, não é o nobre, não é o rei, né, que ilumina seu caminho, mas é a sua própria inteligência que vai iluminar o seu caminho, iluminar, né, a sua vida, iluminar as suas decisões, iluminar. A inteligência ilumina você. Iluminismo. É por isso que tem esse nome, viu? Iluminismo. Iluminismo pregava o quê, então? Que a pessoa tem que se iluminar pela inteligência, né? Em vez de se iluminar, deixar que as autoridades te orientem, a sua própria inteligência vai te orientar. Por isso tinha nome iluminismo, viu, gente? Entenderam? Você vai ser iluminado pela sua própria inteligência. Legal, ok? Muito bem. E quem eram esses filósofos, escritores que incentivavam as pessoas a serem iluminadas pela própria inteligência em vez de ficar seguindo padre, pastor, nobre, professor, né? O rei, né? Nomes desse pessoal, desses filósofos que eram sábios da época. Os nomes são meio estranhos, viu? São nomes estrangeiros, nomes franceses, são difíceis de falar, que na língua francesa você tem que falar fazendo biquinho. É um terror, né? Então vamos ouvir os nomes de alguns. Vamos lá. São nomes dos filósofos iluministas. Tinha o tal de Locke, que era inglês. Bem. Tinha também lá um tal de Voltaire. Escreve Voltaire, mas fala Voltaire. Tá bom? Tinha um tal de Montesquieu. Escreve Montesquieu, mas na hora de falar, você fala Montesquieu, que é francês. Tinha um tal de Diderot. Tinha um tal de D'Alembert. Olha os nomes estranhos, né? Tinha um tal de Rousseau. Escreve Rousseau, mas na hora que você vai ler, você fala Rousseau. E por aí vai. Também tinha um tal de Sócrates, que era o mais famoso deles. Fantástico, Sócrates. Agora atenção aqui, eu tenho que corrigir uma pequena palavrinha. Eu usei uma palavra que não é bem a palavra que eles usavam. Eu usei para ficar mais fácil de entender. Como eu disse para vocês, né, essa aula é uma aula resumida e simplificada,
com o objetivo de facilitar a compreensão. Então eu usei uma palavra que não é bem a palavra que eles usavam, que é a palavra inteligência. Lembra que eu falei para vocês que o iluminismo dizia que as pessoas vão ser iluminadas pela inteligência, lembra? E não mais pelas autoridades? Só que eles não falavam inteligência, eles falavam uma outra palavra, que quer dizer a mesma coisa. Então, eles usavam a palavra razão. Razão. Então, as pessoas vão ser iluminadas pela razão. Não é inteligência, não. É a mesma coisa. Entendeu? A razão é o raciocínio, né? A inteligência. Entenderam? É que eu usei a palavra inteligência que é mais fácil, mas se você pegar os livros de história e olhar, não vai achar nenhum livro que põe a palavra inteligência. Eles põem tudo a palavra razão, viu? Tá bom? Então, mas é a mesma coisa. Você pode já... É para facilitar a compreensão, mas é a mesma coisa, viu? Então, concluindo, corrigindo, o iluminismo dizia o quê? Que as pessoas vão ser iluminadas pela razão, pelo raciocínio, pela ciência, vão fazer pesquisas, vão raciocinar, vão conhecer o mundo. E pessoas assim não têm que obedecer à autoridade, né? Do pastor, padre, professor, né, nobre, porque eu tenho cabeça, não tenho inteligência, eu tenho razão para entender as coisas. Então é isso aí, ok? Outra coisa ainda, vocês sabem que uma ideia puxa outra, né? Você tem uma ideia, está desenvolvendo a ideia, já nasceu um filhotinho aqui. É o que acontece. Se o iluminismo ensinava que as pessoas, em vez de seguir, né, as autoridades, né, tinham que seguir a própria inteligência, tinham que seguir a própria cabeça, a razão, lembra? Então, isso faria com que as pessoas fossem livres, né? Porque se você não vai seguir ninguém, vai seguir a própria cabeça sua, então você vai ser livre. Livre. Quem segue a própria cabeça é livre. Quem segue a cabeça dos outros não é livre. Nós temos uma ideia, uma compreensão errônea, que quando nós falamos assim, alguém está sem liberdade, nós pensamos o quê? Que está preso na cadeia, ou está preso numa corrente, não é isso? Mas não é só assim, não. A pessoa pode também estar sem liberdade assim, intelectualmente, mentalmente. Se você é uma pessoa que, em vez de seguir a sua própria cabeça, a sua própria ideia, a sua própria opinião, você segue a opinião dos outros, você não é livre, né? Você está preso pela uma ideologia, o pessoal fala, preso pela ideia, entendeu? Mas se você segue a sua própria cabeça, a sua própria ideia, aí você é livre. Liberdade, então, não é só estar com o corpo livre, né? Você também tem que ter as suas ideias livres. Você tem que ter a sua própria opinião. Se você não tem opinião própria e segue o que os outros falam, você está preso pela cabeça, né? Então o iluminismo, quando ensinava que cada um tem que seguir o seu próprio raciocínio, ele estava ensinando também as pessoas a serem livres, né? Entendeu? Cada um segue a própria cabeça e fique livre, não vai seguir mais as autoridades, não vai seguir mais que o padre, pastor, professor, nobre ou rei falou. Você vai seguir a sua própria cabeça, né? Então você vai ser livre. Entenderam? Então, o iluminismo prega o raciocínio, a razão, a inteligência, e também, de quebra, também prega a liberdade para as pessoas, né? Liberdade de cabeça, de ideia, né? Inclusive, muitos chamam o iluminismo de liberalismo. Liberalismo vem de liberar, né? Liberar. Vai liberar a sua cabeça, para você não ser mais conduzido pelos outros. Vai conduzir pelas suas próprias ideias. Ok? Legal. É claro, né, que essas ideias seu conhecimento, você tem que desenvolver, né? Uma pessoa que desenvolve mais o conhecimento vai poder, né, ter ideias melhores, vai poder compreender melhor o mundo, vai poder, né, conduzir melhor a sua vida e vai poder ser mais livre, né? Não vai ser enganado facilmente. Entenderam? Então o iluminismo ensinava as pessoas a estudar, né, a ler, a fazer pesquisas, desenvolver a ciência, raciocinar. Então o que o iluminismo ensinava? Você aí, estude, raciocina, observe o mundo, faça pesquisas científicas, compare as coisas, ouça, dê opinião, troca ideia com os outros, desenvolva a inteligência, que aí você vai ser livre, não vai ter que seguir a opinião dos outros. Você tem sua própria cabeça, é uma liberdade de cabeça, de mente, né? Não é só de corpo, não. Entenderam a ideia? Muito bem, é isso aí.
Só que naquela época, do ano de 1760, 1770, por aí, havia poucas escolas, é só para os ricos, né, para a nobreza. O povo, em geral, não tinha escola. Como é que eu vou estudar? Como é que eu vou ter conhecimento? Mas como é que eu vou ter mais conhecimento? Não tem escola. Então os iluministas tiveram uma ideia genial, viu? Olha o que eles pensaram. Criar um livro gigante com todos os conhecimentos daquele livro. Aí qualquer coisa que você quiser saber está naquele livro, em ordem alfabética. E pode escolher o assunto. Você não sabe de quê? Eu não sei geografia. O que é Antártida? Antártida? Letra A. Vamos lá. Abre aqui, Antártida, né? Antártida, continente no sul do planeta, tá? Entenderam? Aí eu não sei o que é, por exemplo, como é que faz sapato? Tem aqui, fabricação de sapatos, na página aqui, tá? Aqui, olha aqui, entendeu? A Itália é um país, como é que é a Itália? Vai na letra I, Itália, aqui ó, o mapa, os costumes, tudo, tá tudo certo. Então era um livro que tinha todos os conhecimentos. Por exemplo, o que é plebiscito? Eu ouvi falar plebiscito, o que é isso, né? Plebiscito? Abre a enciclopédia, né? Na letra P aqui, ó, plebiscito. Tá vendo aqui? É uma espécie de consulta popular, uma eleição em que o povo dá sua opinião sobre algum assunto. Tudo tá aí, entenderam? Como é que arranca um dente? Arranca um dente? Tá aqui, ó, uma página tal, ó. Tem esse alicatinho que eles usam, o dentista usa um alicate. Aí tem o desenho, viu, do alicate, como é que segura, tem tudo lá, o negócio é louco. Era um livrão que tinha todos os conhecimentos. Só que era tão grande o livro que não tinha como fazer, né? Ia ter tanta página que não tinha nem como abrir. O que eles faziam? Eles dividiam o livro em vários volumes, tipo 20 volumes, 24 volumes. Aí ia por letra, né? Letra B, tinha as coisas de letra B lá, letra C, cada um. Então era um livro com todos os conhecimentos. Se você quer ser livre, tenha conhecimento para você poder raciocinar. E aqui está o livrão com os conhecimentos, pode ler, né? Esse livrão tinha um nome especial, viu? Chamava Enciclopédia. Entenderam? Esse livrão gigante chamado Enciclopédia fez maior sucesso naquela época, viu? Do iluminismo, que as pessoas tinham aquela ideia que o conhecimento liberta. Quem tem conhecimento consegue entender melhor o mundo, consegue raciocinar melhor, né, e consegue conduzir sua vida. Já a ignorância prende, né? Entenderam? Então o pessoal corria comprar o livrão, ficava olhando. Era o maior sucesso, viu? Conhecimento liberta. Fazia parte da ideia do iluminismo isso, viu? Tem até um site, um canal no YouTube, né, hoje em dia, que chama ICL, Instituto Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta, que faz palestras, aulas com os maiores intelectuais. E o apresentador fala sobre isso, né? Você desenvolve seu conhecimento, você vai ser uma pessoa mais livre, não vai ser manipulado pelos outros, né? Não vai ser enganado, não vai ser controlado pelos outros. Quem tem o próprio conhecimento não vai ser controlado por ninguém, né? Então é liberdade isso, maravilha. Na época era assim, né? Ok? Era enciclopédia, muitos anos fazendo sucesso, viu? Hoje em dia tá perdendo o sucesso a enciclopédia, porque tem internet, né? A internet no Google lá, clica lá e acha, né? Não tem mais. Liçãozinha para vocês, viu? Quando vocês são estudantes, né? Quando tiver um tempinho, vai na sua escola lá, na biblioteca da escola, e pergunta para a bibliotecária: cadê a enciclopédia da biblioteca? Vai mostrar. Toda biblioteca tem. É o livro principal de toda a biblioteca, é a enciclopédia, que é o livrão de todos os conhecimentos. Hoje não faz muito sucesso. Eu já vi umas bibliotecas que tá tudo amontoado num canto, ninguém olha mais, né? Nossa, mas antes era o principal, entenderam? Mas dá uma olhadinha, viu? Você que é estudante, pega a enciclopédia que ela vai te mostrar e faz um teste. Escolhe algum assunto que você quer saber pela letra e abre lá na página e dá uma olhadinha. Tá tudo lá, viu? É o livrão com todos os conhecimentos, para que você se liberte da ignorância e consiga conduzir sua própria vida. Maravilha, né? Mas hoje tem a internet, né? E além da enciclopédia, que serviria para as pessoas terem conhecimentos, conseguir raciocinar e ser livres, né? Os filósofos iluministas também defendiam a criação de escolas públicas.
Escolas públicas laicas. A palavra laica quer dizer não religiosa, viu? Quando fala laica ou laico, quer dizer alguma coisa que não é ligada a nenhuma igreja. É tipo livre da influência das igrejas. Então eles queriam que criassem essas escolas públicas laicas, onde os estudantes iriam aprender ciências. E iriam aprender a raciocinar, iriam aprender, né, o significado correto das palavras, com dicionários, com a enciclopédia, e também iriam aprender ciências, tipo biologia, química, matemática, história, geografia, e aprenderiam ciências para que elas pudessem entender o mundo com raciocínio, né? Que é o que a ciência faz, né? A ciência observa as coisas, faz pesquisas e usa o raciocínio para entender o mundo, né? Então eles queriam desenvolver isso, então nas escolas teriam que aprender a fazer isso, ok? Não iriam mais explicar o mundo através da religião, que naquela época era assim, né? As pessoas entendiam o mundo através do que a religião explicava, do modo religioso de se entender as coisas. E ao fazer isso, as pessoas seguiam o que os líderes religiosos ensinavam. Então, para ficar livre da influência religiosa, as pessoas iriam aprender ciências e aprender a entender o mundo com o próprio raciocínio, sem ter que ficar seguindo o que o padre, bispo, pastor falava, entendeu? Ficar livre da influência deles. E inclusive, né, em relação à história, que é o que nós estamos estudando aqui. Nas aulas de história, os alunos iriam aprender as explicações dos acontecimentos do passado, né, do presente, explicações ligadas ao raciocínio, que explica os motivos, as causas econômicas, causas políticas, ideológicas dos acontecimentos. Que é que vocês aprendem, né? Não iam aprender como aprendia antes, que os acontecimentos da história, porque tinha um ser divino que estava fazendo acontecer isso, por vontade divina, acontecer isso, acontecer aquilo. Não tinha mais essa explicação religiosa que dizia aconteceu tal coisa porque foi a vontade de Deus. Não. Tem as explicações, as causas, né, científicas. Entenderam? E essas escolas, né, laicas que ensinam ciências e não religião, como ensinava antes, elas realmente foram criadas. Novos governos foram surgindo na época que seguiam as ideias do iluminismo e criaram as escolas laicas, né, as escolas públicas, que vocês, estudantes, estão nelas. Então você está dentro do iluminismo e nem sabia, né? A escola pública é o que o iluminismo defendia. Já reparou que nas suas escolas você aprende, né, matemática, geografia, né, biologia? Você não aprende a Bíblia, né? Entendeu? Por quê? Por que isso, né? Porque o iluminismo defendia isso e o negócio foi posto em prática. Então nós temos muita influência do iluminismo em nossas vidas, como a escola, né? A escola praticamente é a encarnação do iluminismo. Quando nós estamos dentro da escola, nós estamos dentro do iluminismo e nem percebemos. Além da influência nas escolas, né, o iluminismo tem outras influências também em nossas vidas, como por exemplo as influências políticas. Boa parte da nossa organização política é, né, orientada pela filosofia do iluminismo e nós nem sabemos. Nós vemos várias coisas estranhas na política. Por que tem isso, né? Por que tem isso, né? É por causa do iluminismo, que a política se organiza de acordo com o que os filósofos iluministas defendiam. Ok? Vamos tentar entender isso, né? Qual a ligação da política atual com o iluminismo. Ok? Eu não estou falando da corrupção, não, estou falando da parte boa, viu? A parte boa é do iluminismo, a parte ruim foi o que escorregou para o lado, né? Tá bom? Então vamos ver, atenção. Raciocina comigo, atenção. Nós vimos que o iluminismo queria o quê? Que as pessoas parassem de ficar respeitando, obedecendo cegamente as autoridades. Inclusive o rei, né? O governo. Queria que as pessoas tivessem opinião própria e pudessem até reclamar com o rei, exigir direitos para o rei. Que naquela época do antigo regime, o governo mandava e o povo tinha que obedecer. Não podia reclamar, não podia nada, senão era punido. Então o iluminismo queria que fosse o contrário, que o governo fosse, né, respeitasse as pessoas, respeitasse os nossos direitos, né, fosse mais democrático. Tá claro? Que tipo de governo que o iluminismo queria? Um governo autoritário, ditador
ou um governo que não fosse autoritário, governo que respeitasse mais as pessoas, desse liberdade para as pessoas, que as pessoas pudessem agir por conta própria, sem ter só que obedecer. É óbvio, né? É a segunda opção. O iluminismo queria isso, um governo que não fosse autoritário. Mas aí vem o problema. Como é que nós vamos conseguir fazer com que o governo não seja autoritário, que respeite as pessoas? Tudo bem? Então, os filósofos iluministas inventaram receitinhas de como criar governos que não sejam autoritários, de como evitar, né, que os governos fiquem autoritários. Cada filósofo tinha a sua própria receitinha. Aí ficavam pensando assim, que receita vamos aplicar para fazer os governos não serem autoritários? Qual receita? Todas são boas. Aí, então vamos aplicar todas. Aí todas foram aplicadas. Então, nos países que hoje seguem o iluminismo, as várias receitinhas foram aplicadas juntas. Nós vamos ver agora como era a receita de cada filósofo para conseguir ter um governo que fosse democrático, que respeitasse o povo, que não fosse autoritário. Ok? Nós vamos ver cada receita e vocês vão ver que elas são aplicadas no Brasil também. Mal aplicadas, mas são. Tudo bem? Então vamos às receitinhas de como fazer um governo não ser autoritário. Vamos ver primeiro a receitinha do Montesquieu, que era um dos filósofos iluministas que queria fazer os governantes serem menos mandões, menos autoritários, não ser ditador, né? Olha só o raciocínio dele, a ideia dele para ter o governo menos autoritário. Ele falava assim: é só diminuir o poder, diminuir a autoridade do governante. Entenderam? Porque um governante que tem muito poder, que tem muita autoridade, a tendência dele é ficar mandão. Então esse que é o truque, diminuir o poder do governante. Diminuir como? Divide o poder em pedaços, né, em partes. Aí cada um manda só um pouco. Em vez do poder ficar todo com uma pessoa só, vai dividir, né? O poder, a autoridade vai ficar com pessoas diferentes. E cada um fica só com um pedaço do poder. E aí ninguém vai poder mandar muito. Ok? Vai evitar a tentação de ser autoritário, que eu não posso mandar muito, porque eu mando, mas o outro também manda, né? Então, uma parte eu decido, mas a outra parte é outro que decide. Então, eu não posso ser mandão, né? Eu tenho que saber meu lugar e não vou ser assim autoritário. Então, se um governante tem muito poder, né, muita autoridade, tudo passa pela mão dele, o que ele pensa, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Não tem que dar satisfação para ninguém, eu mando e desmando aqui. A tendência é essa, né? Ele fica autoritário. Mas se diminuir o poder do governante, ele não tem como ser mandão, porque ele não tem condição para isso. Eu só mando até um pouco, né? Daqui para frente quem manda é o outro. E era essa que é a ideia do Montesquieu, dividir o poder, a autoridade, em 3 partes diferentes. Ok? Aí quero ver alguém ser mandão. Tudo bem? E as 3 partes que ele dividia eram o seguinte: é o poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Poder legislativo é o pessoal que tem o poder de fazer as leis. As leis que organizam as coisas é esse pessoal que faz. Entenderam? E quem tem o poder executivo é quem administra as coisas. Ele não faz as leis. E o poder judiciário é quem julga. Poder de julgar é um poder, né? Então tem outro pessoal que só faz poder julgar. Entenderam? E aí cada um faz só uma parte e ninguém faz tudo. Se ninguém faz tudo, não pode ser mandão, né? E cada um fica no seu quadrado, né? Que o pessoal fala hoje em dia. Cada um fica no seu quadrado. Então funciona assim: se o poder judiciário, ele não pode fazer as leis, ele só pode julgar de acordo com as leis. Entenderam? E é assim que funciona. Então, na prática, como é que é? Vamos ver. O Brasil também é assim, viu? Vários países do mundo seguem essa regrinha do Montesquieu e o Brasil também. Vamos ver uns exemplos no Brasil. No país Brasil, tem essa divisão? Tem.
No Brasil, né, tem os políticos que fazem as leis, que é o poder legislativo, que são os deputados e senadores. Tem também o poder executivo, que é quem administra o país, quem governa assim administrando, que é o presidente e seus ministros. E tem o poder judiciário, né, que é quem julga, que são os juízes do Supremo Tribunal, lá, o STF, que o pessoal fala. Entenderam isso? Então no Brasil tem. É por isso que no Brasil tem deputado, senador, presidente, ministro e juiz, né? É para dividir o poder. Porque se um só puder fazer tudo, por exemplo, se o presidente do Brasil, né? Nós estamos no ano 2022, que é o Jair Bolsonaro. Se além dele administrar o país, ele também pudesse criar as leis e julgar as pessoas, ele ia ser super poderosão. Aí corria o risco de ele ficar autoritário, né? Eu posso tudo, né? Entenderam? Por isso que divide, né? E cada um só manda um pouco. O juiz do Supremo Tribunal, ele julga, ele tem esse poder, mas ele não tem o poder de criar as leis. Você nunca vai ver um juiz criando leis, porque isso já é trabalho do deputado senador, entendeu? Entenderam a ideia? E o presidente? O presidente, ele administra, só que ele não pode julgar ninguém, porque quem julga é o juiz, ele não tem esse poder. Entendeu? Porque ele só pode administrar. Isso é bom, porque assim ninguém vai ser muito mandão. Então vários países do mundo seguem essa regra do Montesquieu para dividir os poderes, para não ficar muito mandão. E o Brasil também segue. E não só em nível federal, né, do Brasil todo, mas também nos estados e nos municípios. Nos estados, como Minas Gerais, e outros também, tem o poder legislativo, que é os deputados estaduais. Tem o poder executivo, que é o governador do estado. E tem o poder judiciário, que é os juízes estaduais. E no município também tem essa mesma regra, né? Para não ter ninguém muito mandão na cidade. Nós estamos aqui em Janaúba, né? Então Janaúba tem os vereadores, que são os que fazem as leis. Tem o prefeito, que é o poder executivo, e tem, né, os fóruns municipais, que é o poder judiciário. Então tanto o município, como o estado, como o país todo, tem essa regrinha de dividir o poder. Legislativo, executivo e judiciário, para ninguém ficar muito mandão. Então parabéns para o Montesquieu, ele teve a ideia, né? E os países fazem. E o Brasil faz, mas não faz muito bem feito, né? Mas faz, né? Tá pelo menos seguindo. Bem, pessoal, vamos parando por aqui. O vídeo já deu mais de 40 minutos e os alunos cansam quando a aula é muito demorada. Então vamos parar por aqui e depois continuaremos no episódio 2, o Iluminismo, episódio 2. Nós estamos tentando resumir o assunto ao máximo, muita coisa nem foi falado, mas mesmo assim vai dar mais ou menos 1h30. Então vamos dividir a aula em 2 episódios, né? Episódio 1, que você assistiu agora, e depois, né, episódio 2, que é a continuação desse assunto. Tudo bem, gente? Então aguardem aí. E os errinhos? Vocês descobriram os errinhos? Lembra que nosso desafio de colocar uns errinhos, ver se você consegue descobrir, né, e achar o senso crítico, né, ter o senso crítico? Muito bem. Vamos dar umas dicas agora. Atenção. E então, vocês conseguiram encontrar algum erro? Alguma informação enganosa? Pois é, durante esse vídeo foram mostrados alguns errinhos. Como, por exemplo, quando citamos os nomes dos filósofos do Iluminismo, Sócrates estava no meio. Mas o Sócrates não era um filósofo iluminista. Ele viveu por volta de 2.400 anos atrás, na Grécia Antiga. O Iluminismo é mais recente, por volta de 350 anos atrás. Não tinha como Sócrates participar do Iluminismo. Entenderam? É esse tipo de enganação que estamos falando. Errinhos pequenos que podem enganar muita gente. Então, caso você não tenha percebido esses erros, te convido a assistir novamente essa apresentação.
com um olhar um pouco mais crítico. Vamos lá, vamos treinar o seu senso crítico.